De volta com o TV Câmara Entrevista, falando hoje sobre o desenvolvimento tecnológico aqui da nossa cidade por meio da incubadora de empresas, recebendo aqui o professor doutor o Rodrigo Martins, falando um pouco sobre isso. Rodrigo, e aqui a área principal de desenvolvimento da incubadora é realmente a microbiologia, a farmacobiologia? Como que é isso? Nós começamos, eu fiz um planejamento de implantação, como havia dito, do laboratório. O laboratório, inicialmente, ele está na parte de pesquisa laboratorial. Nós estamos começando numa área mais voltada para a microbiologia, com o objetivo de testes de medicamentos, testes de novas substâncias que possam matar bactérias, vamos dizer assim, né? Além disso, estamos desenvolvendo métodos para identificação de bactérias através de DNA. Então, por exemplo, uma coisa que antigamente levava dias, vamos dizer, um paciente está com uma infecção grave ou está com uma ferida, nós temos uma parceria com a Casa do Curativo e, por exemplo, então às vezes tem um paciente com uma ferida infectada e tal, nós podemos fazer uma coleta de material e rapidamente, através de biologia molecular, identificar que bactéria é essa que está infectando. Então, nós estamos desenvolvendo essas metodologias no laboratório também, né, para isso. Mas o laboratório hoje, na verdade, ele já começa a transcender muito mais do que simplesmente essa pesquisa laboratorial. Nesse planejamento de implantação desse grupo de pesquisa lá na incubadora, no que a gente chama de CDTI, né, Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, onde seria, na verdade, um complexo que envolve o laboratório e a incubadora, né, como duas entidades ali dentro do Centro de Desenvolvimento. Então, nós temos em mente aí já também, por exemplo, oferecimento de cursos de extensão, possivelmente um pouco mais à frente, cursos de especialização, lato sensu, de pós-graduação, ainda criação de metodologias, ou uma ideia que eu tenho é de um núcleo de apoio à gestão, né? Por quê? Porque nós estamos aqui dentro de uma incubadora da prefeitura, não importa quem é o prefeito ou quem é o secretário, isso é um trabalho de longo prazo que a gente espera que se estenda, né, e que cresça, então, por anos, né? Então, por exemplo, a criação de um núcleo de apoio à gestão e auxílio à tomada de decisão. Então, o que seria isso? Olha, eu trabalho na área de saúde, então começaríamos pela área de saúde. Quando você fala em saúde no Brasil, tem uma característica muito interessante, porque a saúde no Brasil ela sempre foi muito campanhista, né? Estoura um problema, você faz uma campanha para aquilo, né? A prevenção é uma coisa que sempre é mais difícil. E tem motivos para isso, existem motivos históricos, né? Por exemplo, as noções de saúde no Brasil, elas começaram com a vinda da família real para o Brasil. A partir daí, que se começou a pensar um pouco em saúde, mas com uma visão muito sanitarista, porque não existia nenhuma infraestrutura sanitária e aquilo gerava doenças, né? A partir daí, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele é muito recente na história do país, se você levar em conta 500 anos de Brasil, né? Na época de Getúlio Vargas, por aí, que você começou a ter essa questão do sistema de saúde e tal. Mas mesmo assim, nós não temos um sistema, ou quando nós temos é muito falho, epidemiológico. Então, por exemplo, como é que se faz gestão de saúde sem saber do que o seu povo fica doente, né? Então, eu fico tentando correr para apagar fogo. Eu não, mas os gestores de saúde, sabe? E quando você pergunta, olha, você tem estatísticas de doenças, de atendimentos, você às vezes só encontra, no máximo, número de atendimentos por especialidade, né? Então, talvez seja difícil para as secretarias de saúde conseguirem digerir esses dados, porque os dados existem,
né? Se você for numa UBS, você tem lá o atendimento, você tem o prontuário, qual foi a doença e tal, mas isso precisa ser digerido e transformado em informação, para que isso possa ser usado pelo poder público realmente numa política eficiente. Para que não fique apenas apagando fogo, né? De prevenção, né? Olha, em determinada região nós estamos tendo verminose. Por que isso? Ou numa outra região nós estamos com problemas de obesidade. Tem uns trabalhos interessantes. E eu, muitas vezes, desculpa interrompendo, mas ações simples, né? Sim. Por exemplo, um saneamento básico Às já vezes só resolveria informação. um problema, às vezes informação. Às vezes só informação. Porque, por exemplo, nós agora estamos vivendo no Brasil um problema engraçado, né? Se não for triste, mas eu digo assim, curioso. Não engraçado, curioso. Como é um problema de obesidade. Se você analisar, por exemplo, obesidade infantil, existem muito poucos trabalhos, como eu falei, epidemiologia no Brasil é uma ciência que está engatinhando. Está engatinhando porque é difícil o registro, você levantar isso. Mas, assim, os poucos trabalhos que eu consegui levantar da literatura mostram, por exemplo, que a obesidade infantil pode chegar a 30% em alguns lugares. É uma coisa absurda, porque a criança obesa, ela, mesmo que ela emagreça, ela tem um risco muito maior de ter problemas na idade adulta. Você tem uma ideia, os Estados Unidos, quando eles alcançaram... Os Estados Unidos é um país obeso, né? A quantidade de pessoas obesas é enorme pela alimentação, por um monte de motivos. Mas, assim, quando eles alcançaram 9% de obesidade infantil, eles dispararam uma campanha nacional porque foi considerado epidêmico. Tá? 9%. Então, a gente tem aqui trabalhos mostrando, em algumas cidades, que nós chegamos a 30% de obesidade infantil, né? Só que, e aí? Correndo atrás do rabo, né? Simplesmente, talvez, se você fizer uma campanha de prevenção e informação, você consegue melhorar isso, né? Nas escolas, com os pais, etc. Então, a ideia nossa é tentar começar a desenvolver, e aí nós vamos buscar parcerias locais com faculdades, universidades aqui do Vale do Paraíba mesmo, né? Coordenar esse trabalho, buscar a prefeitura, a Secretaria de Saúde, o desenvolvimento, para que nos dê acesso a isso, né? E que nós possamos tentar iniciar um trabalho desse tipo, né? Vamos criar um núcleo de apoio à gestão em saúde, começar a criar uma base de dados para isso, né? Para que você possa digerir esses dados, transformar isso em informação e dar suporte ao poder público para que você possa elaborar campanhas naquilo que se precisa. Um outro exemplo é a questão dos medicamentos, né? O mau uso de medicamentos ou o mau entendimento disso é muito complicado, porque, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, por essa coisa de pregão, concorrência, etc., muitas vezes compra medicamentos que não são os melhores. E não é por ser de uma empresa ou de outra empresa, não, o melhor para tratar a doença. Conhecimento mesmo, né? A eficácia do medicamento, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo. Um anticoagulante oral, a varfarina, né? A varfarina é um medicamento antigo, que ela tem muitos efeitos adversos, interações medicamentosas importantes. Frequentemente, o paciente que precisa tomar o anticoagulante oral, ele é preciso internar com hemorragia, Muito bem. Já existem outros medicamentos no mercado de última geração infinitamente melhores do que a varfarina, por exemplo. Mas é de alto custo. Mas o que é alto custo? Né? Será que dá para analisar que se eu pagar esse medicamento que é muito melhor, eu vou ter um benefício muito maior para esse paciente e ele não vai internar? Quanto custa um dia de internação? Além de né? tudo, então, a longo prazo, né, é uma economia, né? Então, às vezes a pessoa faz aquela análise, não, o medicamento é caro. Não, caro quanto, né? Mas e os desdobramentos, as comorbidades? Como é que você analisa isso? Sabe? Então,
às vezes o gestor não está capacitado, não consegue enxergar, ou está mal assessorado. Mas isso é geral, não é Jacareí, é Brasil. É Brasil. Então, é uma análise que se faz porque a gente governa para 2 anos e meio, né? Nos primeiros 6 meses, o cara entra, depois ele tem um tempo de governo e depois já é pré-eleição na próxima. Então, é aquele custo imediato. Então, a gente precisa começar a aprender a fazer gestão realmente no poder público e na minha área, que é a área de saúde, né? Então, tem diversos aspectos, por isso que eu falo, você criar uma massa crítica pensante de conhecimento naquele nosso espaço, laboratório, incubadora, CDTI, para que os médicos venham, os dentistas venham, os fisioterapeutas venham, os enfermeiros venham, que a gente consiga ter discussões direcionadas sobre assuntos importantes da nossa cidade, né? E possamos propor soluções reais, possamos ajudar o poder público a resolver, possamos trazer projetos consistentes, projetos reais, né? de ideias para que possam ser implementados. Então, isso que nós queremos, por isso que eu falo, hoje a ideia desse laboratório já transcendeu a simples pesquisa laboratorial, né? Nós queremos fazer daquele espaço um espaço do conhecimento, né? Então, essa é mais ou menos a ideia atual que nós temos, né? Claro, precisamos de apoio, precisamos que esses profissionais vão às palestras, né? Vão até a gente. Eu não posso sair batendo na porta de cada um. Pô, pelo amor de Deus, vai lá. Vamos participar. Pô, se interessa, vai se atualizar. Né? Eu acho que é inadmissível um profissional de área de saúde, olha, está tendo aqui na nossa cidade, estamos trazendo gente, estamos discutindo ciência, estamos fazendo, e o cara não vai, sabe? Pô, tira um tempinho, vamos lá discutir com a gente, vai se atualizar, né? É no mínimo ético, né? Uma questão de você, do profissional da área de saúde, dele buscar o conhecimento, dele se atualizar, é no mínimo ético com o paciente dele, né? Então, isso que nós queremos. E queremos que as empresas nos ajudem também, né? Eu fiz uma conta, falando assim, olha, eu vou te falar assim, olha, eu preciso de 200 mil reais esse ano para o laboratório, que é pouco, de pesquisa gasta dinheiro mesmo, né? O pesquisador ganha mal, mas a pesquisa é cara. Mas, aí eu falei assim, se eu tiver 20 empresas e dividir 200 mil reais, ou 35 empresas, né? 35 empresas foi a conta que eu fiz. Se eu tiver 35 empresas, dividir por esses 200 mil reais para realmente dar uma alavancada boa no grupo, no laboratório e tal, dividido dá 5 mil reais por ano, que vai me dar 400 reais por mês para uma empresa, para ele investir em desenvolvimento da nossa cidade, em pesquisa, ele não gasta isso no café. É verdade. Né? Então, a gente precisa também do apoio dos empresários da cidade, né, para que toda essa iniciativa vá em frente, né? Então, é uma chamada mesmo, eu estou conclamando os empresários da cidade, vamos ajudar a gente, pô. Legal. Né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Estamos aqui hoje debatendo, então, um pouquinho sobre a incubadora de empresas, falando um pouquinho das pesquisas científicas e tecnológicas que acontecem aqui na nossa cidade. A TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e voltamos daqui a pouquinho com mais informações sobre a incubadora de empresas e sobre o desenvolvimento aqui da nossa cidade.